Boa tarde, professora Lidiane. Boa tarde a todos e a todas que estão acompanhando o nosso segundo webinário da educação, o primeiro webinário voltado aí para a gestão escolar. É um prazer poder contar com a participação, né, da professora doutora. Estamos muito felizes com o seu aceite ao nosso convite. Tenho certeza que vai ser mais um momento de muito aprendizado e vamos sair, né, com um pouquinho mais de conhecimento nesse momento. As pessoas estão chegando. Boa tarde, eu que agradeço o convite, desde já uma honra estar aqui com vocês, participando desse momento de formação. Espero contribuir aí com essa reflexão, né? Com certeza, né? Não temos dúvidas que sairemos com muitas contribuições para levarmos para a nossa reflexão enquanto profissionais da educação. Então, a professora Lidiane Gomes dos Santos Filisberto é doutora em educação, possui graduação em pedagogia pela Universidade Católica do Paraná, mestrado e doutorado em educação também pela mesma universidade, atuou como professora no município de Curitiba e foi técnica no Departamento do Ensino Fundamental da Secretaria Municipal de Curitiba, concursada como pedagoga na Secretaria de Educação do Estado do Paraná, mas atualmente ocupa o cargo de diretora da Escola Estadual Cívico-Militar Professor João Reitz de Andrade, desculpa se eu pronunciei errado, em Fazenda Rio Grande, aqui na nossa cidade. Atua ainda no ensino superior como docente no curso de pedagogia e é coordenadora do cursos de pedagogia, né, do campus da Universidade aqui da Fazenda Rio Grande. É pesquisadora, afiliada aos grupos de pesquisa de História da Educação Matemática local e nacional. É um grande prazer contar com a professora, que é daqui da nossa realidade também, que conhece o nosso município, que conhece a nossa comunidade, com certeza irá contribuir e está perto, né, está lá dentro da escola, atuando na direção escolar, então tem tanto o professor, o pedagogo e também aí essa visão de gestora. Seja bem-vinda e a palavra vai ficar com a professora. Muito obrigada mais uma vez por termos a sua presença aqui no nosso webinário. Obrigada, Maristela, obrigada à Secretaria Municipal de Educação aqui da Fazenda Rio Grande. Esqueci de colocar no currículo, eu fui documentadora escolar aqui na Escola Alcides Mário Pelanda, né? Então eu sempre brinco que foi o meu melhor emprego, né? Porque que maravilha, que delícia que é trabalhar numa secretaria da escola, né? E ali foi muito gostoso. Tenho certeza que estou falando com profissionais que a gente já tenha trabalhado juntos, seja aqui no município, seja no estado, né, aqui na Fazenda. Então, assim, é uma honra muito grande, fui aluna dessa rede, né, então voltar hoje, conversar com vocês e compartilhar um pouquinho das nossas experiências, das nossas vivências é muito gratificante, né, como foi citado ali, eu estou na direção agora, faz 9 meses, né, então não teria tanto conhecimento assim para repassar em relação à questão da gestão na direção, se fosse falar de parte financeira, administrativa, talvez nem tanto, mas como a gente vai conversar sobre essa gestão pedagógica, eu me sinto à vontade e aceitei esse convite para estar aqui com vocês hoje. Vamos compartilhar a tela aqui com vocês, vou passar alguns slides, a gente vai conversando, e no final a gente pode abrir daí para perguntas, né, para a gente conversar, para a gente dialogar um pouquinho sobre esse assunto. Só um minutinho. Eu acho que a Lu vai compartilhar para nós. Só mais um momentinho. Acho que ainda não está aparecendo para vocês, né? Se puderem colocar ali no chat, boa tarde, pessoal. Vou dando uma olhadinha aqui no chat enquanto os slides vão aparecendo. Bastante gente participando, boa tarde. CMEI professora Darcy Barbosa. A Escola Santa Fé está aqui com a gente. Professora Darcy Barbosa Leal.
A Escola Municipal São Francisco de Assis, Joaquim Matsumoto. A Andréia está aqui. Boa tarde, Andréia. A Andréia foi minha professora, gente. Está aqui. A Andréia, se eu não me engano, está no CAIC, né? Um abraço grande para você. A Escola Generoso. A Escola Professora Isabel. Semente Afani. Bastante gente aqui, como eu falei, bastante gente conhecida, né? Que a gente conhece, acaba passando. Até a minha professora está aqui, viu? Tem que falar direitinho com vocês. Só um minutinho, que eu acho que está dando algum probleminha aqui nos slides. Aí a gente já começa a conversar, e se não der certo, a gente vai sem slide mesmo. Um pouquinho. Estão conseguindo visualizar os slides aí? Comentem para mim, fazendo um favor. Que a gente já vai... Senão a gente começa sem eles. A Escola Municipal Deputado Luiz Gabriel Sampaio. A Nilda está aqui. Boa tarde, Nilda. Bastante gente. Maristela, acho que não deu, né, para compartilhar. Ó, tem aqui a Escola Municipal Alcides Mário Pelanda, que eu trabalhei quase 3 anos lá no Alcides. Semei Eronildes. Não está aparecendo não os slides. Vamos lá. Eu acho que vamos começando, então, e aí a gente vai conversando sobre ele. Se aparecer, depois a gente volta para eles, tá bom? Então, o nosso tema para conversar hoje é sobre liderança, gestão escolar e pedagógica, o desafio de fazer acontecer. É um tema, assim, amplo, né? Se a gente fosse discutir sobre cada... né? Vamos falar sobre liderança. Dá um catatal de coisa. Gestão escolar, gestão pedagógica é muita coisa. Então, eu fiz um apanhado para a gente conversar, para a gente dialogar, falando um pouquinho desses 3 eixos aí, e compartilhar algumas experiências com vocês. A minha apresentação, vou dividir ela em 3 etapas, em 3 partes. A gente vai falar um pouquinho sobre os estilos de liderança, né? Quais são os estilos de liderança que existem, né? Não vou falar de todos, selecionei aqui 4 estilos de liderança para a gente conversar. Quais são as características desse líder, né? Desse gestor? As condições básicas para ser um líder, né? Como a gente está falando de liderança, quais são as condições para ser um líder? E, por fim, a gente vai falar sobre a nossa causa. Qual que é a nossa causa? Né? Em prol do que a gente trabalha. Então, vamos começar com os estilos de liderança. Ser um líder não necessariamente é estar em um cargo de gestão, né? Isso vocês sabem. Por exemplo, tem na escola aquele professor que o que ele falar vira lei na escola, os outros vão junto, vão na onda dele. O que esse professor é? Ele é um líder, mesmo que ele não esteja ocupando um cargo de diretor, de pedagogo, ele é um líder dentro da escola porque ele está influenciando pessoas. Por exemplo, aquele aluno que chega na sala, né, e quando ele bagunça, ele influencia os outros a bagunçarem com ele. O dia que ele falta, a sala parece que está numa paz, numa tranquilidade. Essa criança, esse aluno também é um líder, né? Não um líder de boa influência, né, mas é um líder. Então, assim, primeira coisa para entender que não necessariamente precisa estar num cargo de gestor para ser líder. E nem todo gestor exerce o cargo de liderança, né? Qual que é a intenção? Que todo gestor seja um líder, para que ele possa influenciar sua equipe e que ele possa conduzir a sua equipe da melhor forma possível, né? Quando nós falamos em praxis, né, que é o tema geral, nós estamos falando de uma prática que ela é de reflexão e que ela se apresenta para nós de uma maneira única e ela está sempre em transformação. Então, como gestores e como professores, nós estamos nessa constante transformação, nessa constante construção, tanto enquanto professores,
como diretores. Eu sempre brinco com os meus alunos da pedagogia, né? Não pensem que vocês vão sair daqui 4 anos de faculdade, vocês vão sair daqui sou professora agora. Você vai ter um título, mas essa construção, como fala o Paulo Freire, ela é contínua, né? Nós não nos tornamos, como ele fala, o professor às 4 horas da tarde de uma terça-feira. A gente sempre está em construção. E ser diretor e ser pedagogo também é viver nessa construção. E aí vou falar um pouquinho sobre esses estilos que eu separei para vocês, para a gente conversar e tentar relacionar com o diretor escolar. E com o diretor e pedagogo, né? No estado, quando a gente fala em gestão escolar, não sei como que está posto isso no município, mas quando a gente fala na gestão de uma escola, a gente está falando tanto do diretor quanto da equipe pedagógica, né? Porque, querendo ou não, os pedagogos dentro de uma escola, eles são gestores, né? Precisam ser líderes. Então, quando eu falar em gestores, né, os pedagogos se sintam aí abraçados. O primeiro estilo, então, é da liderança democrática. O que é essa liderança democrática? Aquele líder que ouve as pessoas, né, que ouve os seus funcionários, que escuta o seu feedback, isso aqui está bom, isso aqui não está, vamos melhorar. Aquele que dá voz às pessoas que estão na sua equipe, né? E quando fala em gestão, em liderança democrática, a gente associa com a gestão democrática. Só que a gestão democrática é diferente da liderança democrática. A gestão democrática, se a gente for ver, ela está pautada na nossa Lei de Diretrizes e Bases de Educação, né, a nossa LDB, e tudo, né, toda escola pública precisa ter uma gestão democrática, precisa consultar o conselho escolar, precisa consultar a PMF, só que nem sempre o diretor escolar, ele tem esse perfil democrático. Né, a gente sabe, né, trabalhando aí alguns anos na educação, a gente sabe que tem diretores, por exemplo, que burlam esse processo. E aí os órgãos executivos, que são as secretarias de educação, elas precisam, por meio de normativas, de ofícios, regulamentar isso. Né? Por exemplo, nesse ano nós tivemos que fazer na escola o protocolo de biossegurança. Então veio um documento como a gente deveria fazer esse protocolo, e para o diretor não fazer isso sozinho, né? Porque muitas vezes é mais fácil fazer as coisas sozinho do que em equipe, veio o documento dizendo, precisa de uma comissão, precisa de pessoa assim, assim, assado, precisa de professor, precisa de funcionário. Então, por meio de documentos, a Secretaria Municipal de Educação, os órgãos reguladores, eles vão passando para nós o que precisa ser feito na escola e tentando forçar essa gestão democrática, que é obrigatório, que está na lei, que tem que acontecer. Mas nem sempre o diretor tem esse perfil de líder democrático. Aquele perfil que realmente consulta, aquele perfil que ouve, que escuta o feedback, né? Qual que é a importância de ser um líder, um gestor, um diretor democrático? Porque ele engaja a sua equipe. Quando nós ouvimos o professor, quando nós ouvimos o funcionário, ele cria um senso de pertencimento. Né? Ou a minha voz aqui é importante, o que eu falo é ouvido, é levado em consideração. Então, criar esse vínculo de pertencimento dentro de uma escola é muito importante. Eu trabalhei em alguns anos em uma escola, né, no estado é comum... Opa, os slides apareceram ali. Pode avançar. Eu acho que desformatou um pouquinho, né? Desformatou os slides. Se você quiser compartilhar aquele PDF, eu acho que fica mais fácil, né? Eu acho que tem aquele PDF, vai ficar mais... Não, daí não vai desformatar tanto, senão não vamos entender nada. Aí... Eu vou falando aqui, daqui a pouco a gente se acha nos slides, ou vamos esperar os slides? Vamos esperar, né? Isso. Agora pode descer. Deixa eu ver aqui. Aí, parou. Isso mesmo. Isso. Aí, estamos nesse slide. Aí vocês podem ir acompanhando ali, a gente vai conversando, né? Às vezes vai tirando print da tela, né? Isso é importante, para lembrar depois.
Então, o que a gente está falando? Do pertencimento, do engajamento, né, que isso cria com os funcionários e com os professores. E é interessante que quando o professor entende que ele participa de um processo democrático, né, isso transforma a escola. Eu tenho um exemplo agora do nosso primeiro conselho de classe desse ano, em que depois do conselho foi sugerido uma ação, né, e teve um professor que discordou dessa ação. Falando de agora, da nossa realidade. Lá no MIT, né, o professor discordou, ele, né, colocou todos os pontos dele que ele não concordava com aquela situação, mas no final da sua fala, ele falou, mas como todos os colegas decidiram por isso, eu vou acatar essa decisão do grupo. E foi tão interessante, né, estava observando ele esses dias, ele é o professor que mais se doa para efetivar aquela ação que nós havíamos combinado. E todas essas vezes que a gente conversa, ele vem e fala para mim, Lidiane, eu não concordo, eu não acho isso certo, eu ouço ele, eu concordo com o que ele fala, mas ele acatou aquela decisão porque foi do grupo. Nem sempre aquilo que o grupo acata é a decisão do diretor. Um exemplo bem simples para vocês, retornamos às aulas presenciais agora, e começou aquele burburinho, aluno pode ou não pode trazer celular? Aluno pode ou não pode usar celular na escola? Eu sou mais liberal, eu penso que o celular ele precisa ser utilizado. Como recurso pedagógico, sim. Até eu postei o ano passado no Facebook a diferença, né? Em 2019, a gente brigava com o aluno, não traga celular para a escola. Em 2020, a gente estava lá, venha na escola e traga o seu celular, pelo amor de Deus, que eu vou te ensinar a entrar no Classroom, vou te ensinar a assistir a aula no Meet. Então, as coisas mudaram. Né? Nesse pós-pandemia, a gente está vivendo um novo momento. E o que eu penso em relação ao uso do celular? Que o aluno precisa usar o celular, que ele precisa trazer, mas ele tem que ser educado, ele precisa aprender o momento de usar o celular, que a tecnologia não domine ele, mas ele saiba dominar a tecnologia. Então, ele saiba o momento de tirar o celular do bolso, ele saiba o momento de usar aquela ferramenta. Eu penso assim, mas o meu grupo de professores lá, eles falaram, não, Lidiane, eu acho que melhor proibir. Né? Então, ok, a escolha do grupo. Isso é ser um líder democrático. Mesmo que vá contra o que eu penso, o grupo decidiu. E todos precisam acatar essa decisão. E aí, nós, diretores, precisamos empoderar essas decisões coletivas, para que todos sigam. E aí, nessa questão do celular, né, dando continuidade, alguns alunos começaram a usar os celulares em sala. O que aconteceu? Tinha professor liberando o uso do celular. Então, é hora de chamar aquele professor. O professor, lembra que a gente decidiu em grupo? Lembra que o grupo decidiu? Então, está agindo errado, está fazendo errado. Né? Então, é essa questão de empoderamento das decisões coletivas. Diferente da liderança democrática, nós temos a liderança autocrática. Vamos para o próximo slide lá. O que é a liderança autocrática? É aquela liderança tradicional, daquele rigor, em que o diretor está ali supervisionando o tempo todo, né? Ele fala e as coisas têm que ser da forma que ele falou, da forma que, né, está ali, está posto e ninguém discute. É aquilo que vai ser. Não tem esse diálogo, né, que na liderança democrática a gente tem. E aí eu tenho uma justificativa para isso. Quando que o diretor ele é dessa forma autocrático? Porque ele precisa alcançar eficiência, ele precisa alcançar determinado resultado. Ele sabe o caminho das pedras, ele sabe como chegar lá. Então, às vezes, ao invés de dar muita autonomia, né, abrir muito, ele delega, vai ser assim, vai ser assado e vocês vão seguir assim. Então, essa liderança autocrática, a tomada de decisão é do diretor ou de um pequeno grupo, né, dos pedagogos, por exemplo. Pode passar para o próximo slide. Essa liderança autocrática, ao meu ver, tem o seu aspecto positivo dentro da escola. E vocês vão concordar comigo. Uma das coisas que mais prejudica a gestão pedagógica dentro de uma escola é a falta da uniformização. Vocês já viram? Eu já trabalhei numa escola, talvez até tenha alguém que tenha trabalhado comigo lá. Nós éramos em 10 pedagogas, manhã, tarde e noite. Pense cada pedagoga agindo de um jeito e fazendo de um jeito, que loucura que não ia ser.
né? Que era, na verdade, né? Chegou um momento que era assim. E a gente precisou chegar no momento e falar, vai ser dessa forma. Na escola de vocês, provavelmente já aconteceu. De manhã, uma pedagoga orienta de um jeito. À tarde, a outra pedagoga orienta de outra forma. Para o primeiro ano é assim, mas para o quinto ano é assado. E isso é muito prejudicial para a gestão pedagógica. E quando nós temos professores, um faz de um jeito, outro faz do outro, a gente precisa de uma uniformização dentro da gestão pedagógica. E isso vai ao encontro dessa questão, dessa tomada de decisão, que às vezes é necessário o diretor, com a equipe pedagógica, decidir e falar, ó, vai ser assim. Nós estamos no momento de atividade impressa. É o cronograma. Quem vai elaborar esse cronograma? O diretor e a equipe pedagógica. O professor precisa seguir esse cronograma. Se a data da entrega é dia 8 de setembro, ele não pode entregar no dia 9 de setembro a atividade, porque isso vai bagunçar toda a organização da escola. A atividade impressa tem que seguir esse formato, tem que seguir esse padrão, tem que seguir esse cabeçalho. É isso. E o professor não tem muito o que escolher. Eu lembro que agora, no retorno das aulas presenciais, uma pedagoga me falou, né? Mas, Lidiane, os professores não vão querer voltar para trabalhar na escola presencialmente. Falei, mas vamos lá, não tem escolha. A Secretaria Municipal de Educação está ordenando voltar. E eu, como diretora da escola, independente se eu aceito esse retorno ou não, eu vou ter que acatar, e os meus professores vão ter que acatar, eles vão ter que estar aqui. Ou eles vêm trabalhar, ou é falta. Então, existe uma pitada de liderança autocrática também na gestão escolar ali, na questão do diretor e do pedagogo. Claro, a gente precisa saber o momento de utilizar essa gestão. A Julie, né, está falando que se não for de forma uniforme, acaba atrapalhando o trabalho do professor. É isso mesmo. Né? Se a pedagoga orienta uma forma, depois a outra orienta de um jeito, fica complicado. Se o professor tem 10 professores, cada um faz um jeito, fica complicado para as pedagogas, para a direção. Então, essa uniformização é necessária. E os diretores, nesse momento, têm que ter o pulso firme. Ó, vai ser assim, vai ser desse jeito, vai ser nesse direcionamento. Né? O que é ideal? Que o diretor nunca decida sozinho, sempre com a equipe pedagógica. Né? Verifique aqui, veja isso, tá ok, todos concordam, vamos seguir nesse rumo? Vai embora, tá bom? Vamos para o próximo estilo de liderança, que é o estilo laissez-faire. Esse estilo de liderança é aquele bem liberal, é o contrário da autocrática. Não tem supervisão, né? O líder vai delegar as funções ali, vai dar algumas ideias, algumas sugestões e vai deixar, né, o funcionário fazer o que ele quer, né? Que caminho ele vai tomar, da forma que ele vai fazer, não interessa, né? É importante que ele faça. Pode passar para o próximo slide. Assim, pensando nesse estilo de liderança, eu penso que é um nível a ser alcançado. Né? A gente não consegue imaginar a escola nesse modelo laissez-faire, nesse modelo liberal. Né? Todo mundo faz o que bem entende. Né? Embora a gente saiba que existem escolas que, né, é desse jeito. Né, cada um faz o que... Se senta em casa, né? Cada um faz o que quer. Eu acho que é um nível que tem que ser alcançado. Né? Por que um nível? Porque o laissez-faire, esse estilo liberal, ele está condicionado à confiança que a gente tem no nosso profissional, que a gente tem no nosso professor. Por exemplo, eu como diretor, eu sou cobrada, né, todos os dias do nosso núcleo de educação a respeito do lançamento da frequência, do registro de frequência no RCO. Né? Então, se de repente amanhã vier o relatório lá e não está lançado, eu vou ser cobrada por causa disso. Então, como diretora, todos os dias, antes de sair da escola, eu faço uma conferência, professor por professor, para verificar se a frequência está lançada. O que acontece? Alguns professores, eu não preciso conferir. Alguns professores, eu sei que está lançado. Sabe aquele professor que você pula? Isso facilita o meu trabalho. E eu chego no outro dia no meu serviço, né? Abro lá o RCO, está lá, o relatório está 100% de frequência. Por quê? Porque eu confio naqueles professores. Então, é um nível que a gente alcança. A gente sabe quem é aquele professor que vai fazer certinho, aquele professor que vai lançar direitinho. E quando ele vem falando, poxa, eu tenho uma ideia, eu pensei em fazer assim, eu pensei em fazer assado, você tem confiança de dizer, vai lá, professor,
faça. Da forma que você achar melhor, faça, né? Isso é um nível, eu acho, né? Não podemos ser assim liberais com toda a escola, né? Mas é um nível que a gente pode trabalhar para alcançar com todos. Vamos lá, próximo. A liderança transformacional. Essa liderança transformacional, como o próprio nome já diz, está relacionada então com a transformação, né? E o gestor, o líder, ele vai influenciar, ele vai motivar a sua equipe a pensar fora da caixa, né? Então, quem faz parte dessa liderança transformacional, o grupo que está ali envolvido, vai se sentir motivado a pensar e vai se sentir num ambiente agradável, um ambiente satisfatório. Porque o líder ele vai colocar as expectativas lá em cima, né? Vai jogar as expectativas lá em cima e a equipe, naquela empolgação, naquela motivação, vai correr atrás desses resultados e vai apresentar mais do que julgam ser possível, né? Então, os liderados eles vão correr atrás dos resultados e vão apresentar mais do que eles, né, pensavam que podiam. E isso gera motivação, é motivação atrás de motivação. Porque, poxa, eu pensei que eu conseguia até aqui, mas aí o meu gestor me motivou, me deu um gás, eu consegui correr mais 100 metros, né? Então, isso gera motivação. Pode passar. Na escola, o que a gente vai ter? O diretor colocando as expectativas aqui em cima, né? E não é só colocar a expectativa, vamos lá, gente, vamos trabalhar. Não é só colocar essas expectativas, mas também, como a gente está falando de praxis, eu vou voltar na praxis várias vezes, a gente precisa investir na formação continuada em serviço. Então, o gestor fala, nós temos uma meta, nós temos algo aqui para alcançar. Né, nós estamos lá no primeiro ano com essa dificuldade e até o final do ano nós queremos alcançar esse ponto, esse objetivo. Para alcançar isso, não é, né, vamos lá, gente, trabalhe. Vamos estudar. Né? Na hora de atividade, nos momentos que a gente tiver para formação continuada, vamos trabalhar sobre isso, vamos discutir quais são os pontos, vamos trazer teorias, o que os autores estão falando sobre isso. Isso, né, o gestor vai trabalhando e vai construindo ali uma teoria, volta para a prática, reflete, isso é praxis, né? Essa transformação. A gente está na teoria, a gente vai para a prática, aplica, volta para a teoria, o que a gente acertou, o que a gente errou e volta, né? Então gera essa motivação na equipe de buscar juntos, né, essa transformação. Se vocês olharem a imagem ali, nós temos o diretor, né, de terno e gravata, veja, ele está com a bateria cheia, né? E o funcionário está ali do ladinho com uma lâmpada, ele tem uma ideia. E quem que vai dar energia para que essa luz acenda, né? Quem que vai dar energia para que essa lâmpada brilhe? É o diretor, apoiando, incentivando, motivando, trazendo teoria, discutindo, né? Então, essa relação é muito interessante. Pode passar. E aí eu fiz um esqueminha aqui para vocês, né, para a gente não ficar assim, eu sou democrático, eu sou assim, eu sou autocrático, comigo Qual que é o nosso desafio enquanto gestores? É mesclar esses estilos de liderança, né? Em certos momentos eu preciso ser democrática, em certos momentos eu preciso ser autocrática. Com esse professor eu já alcancei um nível de confiança no trabalho dele que eu posso delegar e não preciso ficar lá o tempo todo vendo se está certo, se está errado. Vamos trabalhar com num momento, digamos, esse ano essa EB, DEB, a gente tem que trabalhar com isso, né? Vamos aplicar essa liderança transformacional, vamos motivar a equipe, vamos estudar junto, como que a gente vai continuar, como que a gente vai melhorar a nossa proficiência, né? Então, o grande desafio, né, o desafio de fazer acontecer, como está no nosso título ali, é mesclar e saber o momento certo para utilizar esses estilos de liderança da forma correta. Eu não gosto de pensar nas coisas assim em caixinhas, né? As coisas sempre assim, sempre assado. A gente precisa, na educação, pensar fora da caixa. A Rose colocou ali no chat, quando o líder não consegue liderar, aparecem pequenas chefias e o grupo se dispersa. Exatamente, quando o gestor não consegue ser um líder, como eu falei lá no início, liderança não é um cargo,
né? Vão ter outras lideranças dentro da escola. Eu trabalhei muito trabalho ainda, né? Do 6º ao 9º, mas no ensino médio era bastante comum eu conversar com os alunos. Você é uma liderança dentro da sala de aula. Que tipo de liderança você quer? Né? Geralmente a gente tem aqueles alunos em defasagem, idade série. Eles geralmente puxam mais, né? Eles são bambambãs, eles são os maiores. Então eles puxam para bagunça, eles puxam para tiração de sarro, né? Então eu sempre chamo esses alunos para conversar. Se você estudar, você sabia que os outros vão estudar mais? Se você se dedicar, você sabia que os outros vão se dedicar mais? Porque você é um exemplo, você é um espelho dentro da sala de aula. Faço toda aquela conversa com eles e tento puxar eles para o meu lado, né? Como diretor, eu estou vendo isso também. Nós sabemos quem são os professores que têm esse perfil de liderança dentro da escola. E nós precisamos trazê-los para o nosso lado. Apresentar para eles, o meu plano é esse. Algumas decisões que eu tomei esse ano, antes de tomar essas decisões, eu consultei algumas pessoas chaves dentro da escola. Fulano, estou pensando em fazer assim, estou pensando em fazer assim, sabe? O que você acha? Você acha que funciona? Você acha que dá certo? Não, eu acho que dá. Eu acho que não vai dar. Então, é consultar essas lideranças, né? Antes de ir lá e propor a coisa, né? Antes de ir lá e jogar para o grupo. Isso funciona, tem funcionado muito bem, né? E ter essas lideranças, esses professores com perfil de liderança dentro da escola é ponto positivo. Né, não é negativo, não é concorrência de gestão, é ponto positivo que deve agregar na nossa direção, ok? Continuando lá. Quais são as condições básicas que legitimam um líder? Para ser um líder, o que eu preciso? Né, o que vai me legitimar enquanto líder? Porque gestor, a gente se torna gestor. Né, um diário oficial, lá está teu nome, você é gestor. Mas para ser um líder, né, quais são essas condições? Vamos conversar sobre elas. Pode passar aí. Para ser um líder, a gente precisa possuir competências e técnicas, né, específicas. A gente vai falar um pouquinho sobre 3, 4 delas que eu trouxe para vocês. Precisa desafiar processos e precisa acreditar que é possível. Essas são as condições básicas para ser um líder. Vamos falar então sobre esses 3 pontos, vamos conversar. E a gente vai falar então agora sobre essas competências e técnicas, né? Não vou falar sobre todas as competências e técnicas, mas vamos conversar um pouquinho sobre essas. A primeira delas, o conhecimento, né? Então, o diretor ele precisa conhecer os processos fundamentais para desenvolver um bom trabalho. E um diretor numa escola ele tem atribuições administrativas, né, gerenciar a equipe, os recursos humanos, ele tem atribuição financeira e tem a gestão pedagógica que ele precisa cuidar. Então, ele precisa ter conhecimento sobre essas esferas, sobre essas atribuições, para ele desenvolver um bom trabalho. Pode passar. E o processo de conhecer é o processo da praxis, né? A gente conhece, a gente se atualiza e a gente transforma. E volta lá de novo. Conhece, atualiza o que a gente já sabe e transforma a nossa prática. Então, esse é o processo do conhecer, essa é a importância do conhecimento dentro da nossa gestão. Se a gente pensar que o que a gente aprendeu há 20 anos atrás é aquilo só e acabou, a gente está enganado. Por exemplo, o uso do celular, né? 2, 3 anos atrás, proibia-se o uso do celular em sala de aula. Será que vai continuar dessa forma? Será que pós-pandemia as coisas vão continuar como eram? Né? O quanto a gente viu as metodologias ativas se florescendo nesse momento, né? Desde lá de 2010 já se conversava muito sobre metodologias ativas, às vezes ficava muito restrito ao ensino superior, né? Porque demandava de tecnologia, demandava de não sei o quê, e hoje, como isso está presente, né? Como é uma discussão forte no pós-pandemia, durante a pandemia, de entender que o aluno tem o seu próprio processo, que é um processo único. Então, o professor trabalhar com os alunos de forma diferenciada, esse aluno está num nível, o outro está no outro, né? Para nós, pedagogas, eu acho que é uma conversa bem feijão com arroz, né? Uma coisa que é bem tranquila, mas eu vejo assim,
principalmente nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio, como era difícil trabalhar isso com os professores, de entender essa prática, né? Então, esse processo do conhecer, ele precisa estar se atualizando, nós precisamos estar nos atualizando a todo momento, né? O que vem de novo? O que o pós-pandemia aí vai trazer para nós? Será que as salas de aula serão iguais? Será que as aulas serão iguais? Né? Eu sempre brincava com os professores antes da gente voltar. Você já pensou que você vai voltar para a sala de aula? E como que vai ser tua aula? Tão acostumada a dar aula para câmera e os slides, e voltando para a sala, como que vai ser esse processo? Né? Então, a gente precisa sempre se atualizar, sempre conhecer para poder transformar, ok? Pode passar. Outra característica, outra competência que é fundamental para um diretor é a questão da avaliação, né? Todos nós, professores, sabemos, né, da importância da avaliação. E aí eu quis fazer uma analogia aqui com o Lucchesi, né, que ele fala da avaliação da aprendizagem, e tentar trazer, né, fazer uma relação do que ele fala da avaliação da aprendizagem para o papel do diretor e do pedagogo. Então, o Lucchesi fala que para avaliar um aluno o professor precisa ter a disposição para acolher, né? Depois ele precisa diagnosticar e em seguida ele precisa decidir, né? O que eu vou fazer com esse aluno. Para o Lucchesi, esse é o caminho das pedras para a avaliação da aprendizagem. Vamos tentar aplicar isso na questão da direção. Pode avançar. A disposição para acolher. Quando um professor pega um aluno lá, 4º ano, e não está alfabetizado, né, o primeiro sentimento que a gente tem é de raiva, né? Poxa, mas esse aluno chegou no 4º ano, não sabe ler, não sabe escrever um nome. O que esse professor precisa fazer? Ele precisa acolher esse aluno da forma como ele está, da forma como ele se encontra, né? E como diretores ou como candidatos à direção, nós precisamos acolher a escola da forma como ela está, sem julgamentos. Porque o gestor passado, porque não sei quem lá atrás, porque o ano passado. A gente precisa acolher essa escola. Por quê? Se a gente começa sem acolher, né, tentando dar desculpa do passado, isso vira muleta, isso vira justificativa, e a gente não vai transformar a nossa prática. Né, a gente vai viver sempre, em função, por que isso não acontece na escola? Porque o diretor antigo, porque, né, então não dá, a primeira coisa que a gente precisa é essa disposição para acolher. A frase ali do slide diz, foque sua mente no que pode produzir agora, pois o passado é colheita que já vingou. Então, já passou, deixa para trás, vamos acolher como está agora e vamos avançar. Segundo passo para o Lucchesi é diagnosticar o aluno, saber o que o aluno sabe e o que ele não sabe. Né? Como diretor escolar, nós precisamos diagnosticar a nossa escola. Aonde que nós estamos hoje? Né? Qual que é a minha nota no IDEB? Qual que é a proficiência dos meus alunos? O que nós temos hoje? Aonde nós queremos chegar? Que escola nós queremos ter? Que equipe, que profissionais nós queremos ter nessa escola? Que tipo de alunos nós queremos ter nessa escola? Porque nós formamos também os alunos, né? Quais são os pontos fracos, quais são os pontos fortes que essa instituição tem? E aí, com que recursos que eu posso contar? Quais são os recursos materiais que a escola tem? Quais são os recursos humanos que essa escola tem? Então, a gente faz aquele diagnóstico geral. Em seguida, a gente vai para a parte da decisão. O Lucchesi fala, primeiro a gente diagnostica e depois a gente decide. Né? Para um professor, ele vai decidir o que ensinar. O meu aluno não sabe isso, então eu preciso ensinar para ele. Eu vou por esse caminho, eu vou, né, pegar esse encaminhamento aqui. O professor decide o que vai fazer com esse aluno a partir desse diagnóstico. E o diretor também precisa decidir. Está bem fraquinho ali, mas o William Deming, ele fala que o que não pode ser medido não pode ser gerenciado. E o Peter Drucker, ele fala parecido, o que não pode ser medido não pode ser melhorado. Então, a gente precisa medir. Diretor, né, os diretores que estão aí me ouvindo, sabe, é planilha atrás de planilha, é número atrás de número, né? A gente tem uma planilha disso, uma planilha daquilo, planilha daquele outro. São várias planilhas, são vários dados. Para quê? Para a gente conseguir medir, para a gente conseguir diagnosticar, para a gente conseguir ver aonde que a escola está indo. Né? Eu sei que, como professor,
Às vezes a gente sente raiva, né, dos números, dos dados. É tudo para melhorar o IDEB. É tudo para aumentar a proficiência, não sei o quê. Quando você está do outro lado, quando você é diretor, você sabe o que aquele número representa. Ele não é só um número. Ele não é, né, mediu ali, pronto. Ele significa muito mais. Quando a gente fala uma proficiência em português, na língua portuguesa, uma proficiência de matemática, a gente está falando da nossa escola, da nossa realidade, dos nossos alunos. O Álvaro coloca, concorda, é preciso conhecer a escola como um todo para poder pensar em práticas pedagógicas na instituição. É isso mesmo. Então, a gente precisa desses dados. A gente precisa medir a nossa escola. A gente precisa saber, na nossa sala de aula, quem são os alunos que já sabem ler, quem não sabe escrever, se está no nível silábico, pré-silábico, né? Geralmente, nós, professores, quando estamos em sala de aula, a gente tem essas planilhas. E um diretor precisa ter essas planilhas, precisa ter esses dados para poder, como falam ali, melhorar, para poder gerenciar. Pode passar. Por isso que a próxima competência que eu trago aqui é a tomada de decisão. A gente precisa decidir, a gente precisa escolher um caminho. Né? O diretor, após acolher o processo da forma como está organizado, de qualificar esse processo, né, diagnosticando se ele funciona ou não, ele precisa tomar uma decisão a respeito disso. Né? Pode passar aí. E isso está relacionado com o planejamento, né? Então, tomar essa decisão está relacionado em planejar, né? Porque a gente não toma decisão, né? Assim, agora vamos fazer isso. Agora, a gente precisa planejar as nossas ações. E como gestão escolar, isso às vezes fica muito desfalcado. A gente fala muito de planejamento. O professor, ele tem plano anual, plano trimestral, plano de aula, né? A gente fala muito de planejamento, mas quando chega na gestão escolar, parece que se restringe ao plano de ação. A Josiane fala, quando a gestão está inclusa no trabalho pedagógico, o trabalho e as estratégias fluem e os resultados vêm. Isso mesmo. O diretor precisa estar inteirado, precisa estar junto, até porque... Como é que a gente vai falar de planejamento se eu não conheço, se eu não sei o que está acontecendo, se eu não sei o que os professores pensam? É exatamente isso, a gente precisa estar junto. Voltando lá para o planejamento, a gente fala muito de planejamento na questão do professor em sala de aula e muitas vezes para o diretor isso fica esquecido. Né? Não faz um plano de ação no início do ano, lá na metade do ano lembra que tem um plano de ação, lá em dezembro lembra que tem um plano de ação, volta a olhar. O planejamento ele precisa ser constante na nossa prática. Né? A gente precisa se projetar. Pode passar para o próximo. Tem um diálogo em Alice no País das Maravilhas, que vocês conhecem, mas eu acho que vale muito a pena a gente retomar ele aqui para deixar bem claro a importância desse planejamento. A Alice está perdida, né? E encontra um gato e pergunta, você pode me ajudar? O gato, sim, pois não. A Alice, onde vai essa estrada? O gato responde, para onde você quer ir? A Alice, eu não sei, estou perdida. Aí o gato responde, para quem não sabe aonde vai, qualquer caminho serve. Né? Então, é um diálogo bem conhecido, mas que serve para a gente refletir. A gente precisa ter um planejamento para decidir sobre os aspectos pedagógicos da escola, os aspectos financeiros e administrativos, a gente precisa saber onde a gente quer chegar. Qual é o lugar, qual é o objetivo? Né? E tendo esse objetivo, como que eu vou chegar até lá? E aí a gente vai traçar o caminho, porque senão qualquer caminho serve. Ok? O gestor que tem planejamento é um líder que sabe onde quer chegar, né? E pior coisa é ser liderado por quem não sabe para onde vai, né? Então não dá certo. A gente precisa saber para onde a gente está indo. E isso está relacionado com, pode passar, com a gestão da antecipação. O gestor ele precisa projetar-se para o futuro dentro de um período determinado. Por exemplo, estamos em setembro. Temos aí mais 3 meses de aula. Você, diretor, já parou para pensar como que serão esses últimos meses? Será que vai ter o retorno das aulas presenciais? Será que não vai ter? Se tiver, como que vai ser?
né? Outubro, o que a gente tem em outubro? Ah, tem o dia da criança, tem o dia do professor. Já começamos a planejar o que vamos fazer. Então, o diretor, ele precisa se projetar, né? Eu dei exemplos bem bobos aqui, mas vai muito além na esfera pedagógica de se projetar para o futuro. Eu estava pensando esses dias, né, na questão da organização da minha escola, que os meus alunos de 7º ano hoje são os alunos que farão a prova do SAEB daqui 2 anos. Então, eu já comecei a pensar, poxa, eu preciso trabalhar com a minha equipe, a gente precisa ver quais são os descritores que eles estão em defasagem, para a gente já começar a estudar e começar a trabalhar isso a partir do início do ano que vem. A gente já tem que começar a pensar nisso. Poxa, mas nem é ano ainda, mas a gente precisa se projetar dentro do futuro. Quando a gente não trabalha com a gestão da antecipação, pode passar, a gente vive dentro da gestão da sobrevivência. Vocês já perceberam, né, até está na literatura nossa, né, educacional, que o pedagogo é aquele que apaga incêndio dentro de uma escola? Quem que já ouviu isso? Ah, o pedagogo ele só apaga incêndio. Ele corre para lá e corre para cá, e muitas vezes o diretor também vive apagando incêndio. Por que acontece isso? Por que você é um profissional que faz, e chega no final do dia parece que você não fez nada? Porque você não tem um planejamento. Quando a gente não vive a gestão da antecipação, a gente vive a gestão da sobrevivência. A gente faz as coisas para resolver, e parece que o serviço nunca acaba, né? Eu vou dar um exemplo bem interessante para vocês, que como pedagogo eu acho que vale a pena assim, a gente compartilhar, e de repente, né, até vocês pensarem aí, caso não tenham tido essa ideia. Eu trabalhava numa escola como pedagoga, que o que eu atendi, agora depois da pandemia, dá até saudade, né? Que era o tempo todo professor tirando, não sei se no município acontece, mas no estado acontece bastante, professor tirando o aluno da sala de aula. Fez bagunça, sai fora. Fez bagunça, vai lá com a pedagoga, vai lá com a diretora, vai lá com a pedagoga. E a gente ficava o tempo todo atendendo aluno que brigou, aluno que se machucou, aluno que não sei o quê, e o nosso trabalho pedagógico não acontecia. Aí chegou um momento que nós pedagogos, foi nesse colégio ali de 10 pedagogas, a gente falou, poxa, está errado, a gente não está conseguindo fazer o nosso trabalho. A gente sentou e começamos a construir um plano de ação da equipe pedagógica. E olhamos no regimento escolar. Quais são as atribuições de um pedagogo dentro desse colégio? Ah, é isso. Qual é o plano de ação dessa direção agora? Ah, o plano de ação tem essa, né, meta, tem esses objetivos. Ok, como que nós, pedagogas, podemos contribuir para alcançar essas metas que a gestão colocou? Ah, se a gente trabalhar assim, se a gente trabalhar assado, né? E a gente começou a listar quais eram as nossas atribuições e o que a gente precisava fazer para alcançar aquelas metas do plano de gestão, daquela direção. E aí criamos um cronograma. Talvez a Alessandra aí esteja nos ouvindo, ela fez parte desse processo. Criamos um cronograma de atendimento em hora-atividade para a equipe pedagógica. Vocês sabem, né, no estado são vários professores, então a gente tinha 20, 30 professores, cada pedagoga para atender. Então nós fizemos um cronograma de segunda a sexta, aula por aula, quais seriam os professores que a gente ia atender. E aí começou a criar-se uma nova cultura dentro do colégio. Porque daí o professor sabia que se ele mandasse para a pedagoga ia estar atendendo o colega dele em hora-atividade, que a pedagoga não ia conseguir atender ele. E em hora-atividade nós começamos a trabalhar com eles, porque hora-atividade é formação em serviço, como lidar com a indisciplina em sala de aula. Então nós começamos a trabalhar ferramentas com eles para lidar com a indisciplina. Então dentro de sala eles sabiam gerir uma sala de aula, a gestão da sala de aula. E os problemas, né, começaram, esses incêndios, né, diminuíram, e a gente conseguia fazer o trabalho efetivamente pedagógico, ao invés de ficar apagando incêndio. E isso foi possível por quê? Porque nós trocamos a gestão da sobrevivência, né, de apagar incêndio, por essa gestão da antecipação, desse planejamento.
Então, isso é muito importante, é muito válido na nossa prática, né? Como pedagogas, inclusive, né? Que as pedagogas sofrem um tanto aí. Ok? Vamos avançar. A prof. Alessandra Barbosa está aqui, foi realmente muito eficiente essa organização ali, ó. Não estou mentindo, a Ali está aqui para concordar comigo. A outra condição para ser um líder, né, é desafiar processos. Então, a gente falou sobre a competência de conhecer. A gente precisa conhecer os processos, né? E nós precisamos desafiar esses processos. As coisas precisam acontecer sempre dessa forma como acontece? Será que a gente não pode criar uma outra forma? Será que por um outro caminho a gente não teria um êxito maior? O Santo Agostinho tem uma frase que diz: mesmo que já tenhas feito uma longa caminhada, há sempre um novo caminho a fazer. Né? Então, a gente pode criar novos caminhos. A gente precisa desafiar os processos. E desafiar esses processos para quê? Para a gente conseguir sempre melhorar a nossa escola. Pode avançar. O que é desafiar processos? É buscar a excelência, é entender que o aperfeiçoamento ele é constante e que os resultados eles são provisórios. Né? Nesse momento que a gente está retornando com as aulas presenciais no estado, né? No município não sei como que está essa organização, mas que nós estamos retornando, esses resultados são provisórios, os processos eles são provisórios. Eu sempre converso com a minha equipe, né, que estão acostumados a ter uma ordem e seguir ela daqui até o final da vida. E eu tive que chamar eles para conversar, principalmente a equipe de limpeza, né, por causa dos protocolos de biossegurança. Chamei e falei, meninas, entendam que o que a gente faz essa semana que vem a gente vai ter que mudar, a gente vai ter que aperfeiçoar. E na outra semana, de novo, e até dezembro a gente vai ter que ir se aperfeiçoando. Porque no retorno presencial, numa semana eu tinha 2 alunos, na outra eu tinha 30, na outra eu tinha 50, depois 80, e os processos, os protocolos ficam sempre os mesmos? Claro que não. A gente vai ter que mudar, a gente vai adaptar, a gente vai errar, e aí a gente vai consertar, né? Então, ter isso em mente e desafiar os processos que a gente pode sempre melhorar, que esse aperfeiçoamento ele é constante, ok? Vamos lá. O terceiro ponto, outra condição básica para ser um líder é acreditar que é possível. Isso é prerrogativa da liderança. Não é possível liderar alguma coisa em que a gente não acredita. Não é possível conduzir uma equipe se a gente não acredita naquele resultado, naquele processo. Né? Quando um gestor ele é incrédulo, ele deixa de desenvolver sua equipe e as coisas são empurradas. Né, simplesmente acontece, aquela coisa sem graça, né? Um líder ele precisa acreditar que é possível e motivar a sua equipe para isso. Quando eu faço as postagens no Facebook, Instagram da escola, eu sempre coloco assim, ó, uma dica para os diretores. Eu sempre coloco assim, aqui estão os melhores professores do Paraná. Aqui estão os melhores alunos do Brasil, né? Eu sempre coloco alguma coisa assim. Eu acredito, eles são os melhores professores? Eles são os melhores alunos? Claro que não, né? Podemos ter... É uma escola comum, tem seus desafios, tem, né, a sua rotina, não é o melhor aos olhos dos outros, mas ao meu ver, é a melhor escola, são os melhores professores. E quando os professores olham nas redes sociais, poxa, eu faço parte da melhor equipe, né? Eles mudam, a perspectiva deles muda de uma forma que eles se doam para a escola, eles fazem pela escola, e como a gente avança, como a gente cresce. E quando eu estou, sábado agora a gente vai ter formação, eu falo isso para eles. Nós somos a melhor equipe, nós somos os melhores professores, e é tão engraçado, né, que como a gente fala, vai falando, vai repetindo. Essa semana passada eu recebi a visita do assistente da chefia do núcleo na escola, que foi ver como que estavam as coisas, levei ele lá para conversar com os professores no intervalo e tal, e ele me falou, nossa, mas você tem uma equipe boa, né? Eu brinquei com ele, aqui está a melhor equipe. Então, a gente precisa, como diretor, acreditar que é possível, né? E quando a gente acredita, a gente vai tendo aliados que vão acreditando com a gente e que vai fazendo acontecer. Pode passar. Tem essa imagem do Rafael Braga, né? A gente corta, é difícil, é trabalhoso, é complicado, é desgastante. Corta tudo isso
e vamos dizer, é possível, né? Vai ter o trabalho, vai ter o desgaste, corte, esquece que vai ter essa parte, vamos acreditar que é possível. Quando se acredita que é possível, o gestor desafia a sua equipe para encontrar caminhos e meios para a realização do ideal. Eles vestem a camisa. Quando você sonha, eles acabam sonhando junto com você e essa relação é muito interessante. Pode avançar. Vamos falar sobre a nossa causa. Para finalizar minha fala aqui, nós temos uma causa dentro da educação, né? Nós temos uma causa. Qual que é a nossa causa dentro da escola? Pode passar. A nossa causa é a aprendizagem, né? Nós estamos trabalhando ali para que o aluno aprenda, para que ele tenha sucesso na sua vida. Essa é a nossa causa. E na nossa liderança, nós temos que fazer dessa causa a nossa causa, né? A nossa aliada. Quando as ações são em favor do estudante, isso cria uma neutralidade nas decisões. Porque muitas vezes a gente, escola, normal, a gente cria os vínculos de amizade, a gente cria, né, o coleguismo, né, a gente sai tomar um café com os professores, a gente tem esse vínculo, né, anos trabalhando junto, é normal. Só que a gente tem que saber diferenciar o que é profissional e o que é pessoal. Né? E a nossa causa sendo a aprendizagem, nós temos essa neutralidade nas decisões. Eu não vou tomar essa decisão para beneficiar fulano e ciclana ou beltrano, eu vou tomar essa decisão para beneficiar o meu estudante. Né? E isso se torna, a equipe precisa internalizar isso, e isso se torna motivo de maturidade. Né? Daí o teu professor, ele pode até não gostar do que você decidiu, ele pode até não gostar, né, do que você, da forma como você gerenciou, mas por ele ter internalizado que a causa daquela escola é a aprendizagem, ele vai ser maduro o suficiente para acatar, ele vai ter racionalidade, a equipe vai ter inteligência emocional. Então essa é a nossa causa, né, para a gente não agir dentro da escola como gestores com partidarismo. Ah, professora, você é minha amiga, você faz até aqui. A fulana não é minha amiga, vai ter que ir até o final. Isso não pode acontecer. A gente tem que pensar sempre do ponto de vista da aprendizagem e do estudante. Se isso é bom para ele, todos têm que fazer. Né? E internalizar isso na equipe é muito importante para ter essa maturidade que a gente comentou. Avançando lá, o Paulo Freire tem que aparecer, né? Já falei o nome dele, mas vou falar de novo. Para finalizar, eu trouxe uma frase dele, uma fala dele, que ele diz assim, que ninguém nasce feito, ninguém nasce marcado para ser isso ou aquilo. Pelo contrário, nos tornamos isso ou aquilo. Somos programados, veja só, nós somos programados, mas para aprender. Né? Então, fica aí essa frase de reflexão que nós, como diretores, que nós, como professores, pedagogos, gestores, a gente pode sempre aprender. Né? Algumas pessoas falam, não, a direção não é para mim. Ah, eu não tenho perfil. Né? O Paulo Freire que está falando, não é Lidiane. O Paulo Freire está dizendo que nós somos programados para aprender. Ou seja, que nós podemos nos tornar aquilo que nós queremos nos tornar. Ok? Muito obrigada. Meu contato ali de e-mail, tem um canal, gente, no YouTube, bem aleatório, das minhas aulas, enfim, mas se alguém quiser seguir lá, fica à vontade, tá bom? Obrigada, gente. Se tiverem algumas questões, enfim, não sei como que está o nosso tempo, fiquem à vontade aí para a gente conversar. Que maravilhosa sua fala, hein, Prof. Lidiane? Só temos lendo elogios aqui no chat, o pessoal falando, Lid, parabéns, excelente palestra, excelente fala, muito boa palestra, ótima palestra, obrigada. E aí também... A Geonice falou ali, desculpa atrapalhar, a Geonice foi minha professora também. Beijo, Geo. Maravilhosa, que orgulho de você, ela colocou agora. Que gostoso, né, Lid? Que bom. Ficamos muito felizes com a sua fala, uma fala muito centrada na realidade, né? Essa visão que você tem
de estar também nesse espaço, né, da direção, dessa liderança, e que nós precisamos a cada dia melhorar. Nós temos excelentes gestores no nosso município, vamos ter com certeza muitos novos gestores também que vão passar por essa experiência, mas esse período é um período de crescimento, né? Então nós acreditamos que sempre o diretor está aprendendo. E esse momento de reflexão é um momento também de parar e pensar: será que eu estou fazendo? Será que eu estou refletindo essa minha prática? Será que ela está adequada para a minha realidade, para as necessidades da minha comunidade? E tantos outros aspectos aqui de liderança que você trouxe, que eu falei, nossa, que bacana, alguns não tinha ouvido falar ainda. E a gente sempre tem muito a aprender. Só um minutinho, que nós vamos colocar o link de frequência aqui. Só um minutinho. Eu aproveito mais uma vez para agradecer a oportunidade, agradecer o pessoal aí que está assistindo. Como eu falei, bastante gente conhecida, né? Por ter estudado na rede, trabalhado na rede, né? Então a gente acaba se conhecendo aí. O que precisarem de mim, contem comigo. Estou vendo a Jocinelli aqui participando. A Jocinelli fez parte do nosso plano de ação que eu comentei, né? Está parabenizando a Secretaria de Educação pela organização. Só tenho a agradecer a vocês pela oportunidade. Nós que agradecemos ao aceite ao convite, agradecemos também ao Renan, que passou o contato, né, da Litiane, e também está representando a faculdade Unifaciar, aqui do Polo de Fazenda Rio Grande. Só estamos ouvindo elogios aqui. Agradecemos a prof, tá bom? Você fica liberada. Não tivemos muitas perguntas ali, na verdade, só colocações muito positivas em cima da sua fala. E nós vamos colocar novamente ali o link de presença para o pessoal não ficar sem acesso, né? E estar respondendo para estar acompanhando. Tá bom? Então tá bom, muito obrigada. Beijo grande para vocês e até a próxima. Obrigada, tchau, tchau. Apareceu o link de novo? Apareceu. Vocês estão conseguindo preencher o link de frequência, pessoal? De presença? Muito obrigada, que bom. Nós também se deleitamos aqui com a palestra da Prof. Estamos preocupados um pouquinho com o link de frequência, mas ele vai ficar também aqui no chat. Então, vocês podem entrar no chat e estar respondendo por mais alguns minutos, tá bom? Então, um abraço para todos. Tchau, tchau, e tenham um bom descanso. E amanhã tem mais palestras, mais formações para vocês. Um abraço.